Olá, meus caros, tudo bem? Eu estou gravando uma série de vídeos concernentes ao milênio e à escatologia, que é a chamada doutrina das últimas coisas, doutrina do julgamento final, onde Cristo, segundo a Bíblia, alguns textos nos evangelhos, chamados sermões escatológicos de Jesus, o livro de Daniel, livro de Jeremias, Zacarias, Ezequiel, o livro de Tessalonicenses, 1 Coríntios capítulo 15 e o livro do Apocalipse propriamente dito, que são 22 capítulos que compõem o último livro da Bíblia e do Novo Testamento, chamado Livro da Revelação. Por que Apocalipse? Porque a palavra Apocalipse no grego é revelação, é desvendar a cortina, descortinar, descobrir, revelar, apocalipto, ou apocalupto, ou apocalipse. Eu queria falar um pouco sobre o amilenismo e o pós-milenismo, uma pequena introdução do desenvolvimento da ideia que surgiu lá em Santo Agostinho e Pelágio no quarto século, mais particularmente o segundo, terceiro século, final do terceiro século. Os cristãos e os teólogos da época, eles eram todos pré-milenistas, ou seja, partidários da ideia de que Jesus voltaria, julgaria as nações, os vivos e os mortos, e viria antes da tribulação, a chamada era escatológica e messiânica, a era do vindoura ou era do Messias, como queira chamar. No quarto século você vê, mais precisamente no anos 313 e 325, com os concílios ecumênicos de Niceia, de Florença, de Elvira, Macon e outros mais, concílio de Constança, Constantino, que fundou o cristianismo, ou cristianizou a história, o mundo medieval, digamos assim, ou o mundo europeu, digamos assim. Eles começaram a institucionalizar a religião católica, que não era católica, era religião cristã, e começou a ter a ideia de parar a perseguição que a igreja e os cristãos haviam sido vítimas. E para eles, para aqueles estudiosos, padres, teólogos, estudiosos da Bíblia, da filosofia, da teologia, para eles a era vindoura do Messias já havia chegado. A era de paz, de prosperidade, de harmonia entre a igreja e o estado político, os governos, os impérios. Para eles o Messias já havia chegado, essa era de paz. Então, alguns teólogos explicam que com Constantino 313, 325, que a religião cristã passou a ser oficial, a igreja parou de ser perseguida. Então, Agostinho, já no quarto século, um ex-monge agostiniano chamado Aurelius Agostinhos, ou Santo Agostinho, como é conhecido, e Pelágio, eles alegorizaram a interpretação da Bíblia e juntaram a filosofia grega pagã, e Agostinho escreveu dois, entre outros, vários e célebres livros, como A Cidade de Deus e A Cidade dos Homens. Quem era cristão e justo
ia para a cidade de Deus. Quem era ímpio e pagão ficava na cidade dos homens. Pois bem, para eles que alegorizaram as escrituras e as profecias, Agostinho, Pelágio, Gregório Palamas, Gregório Nazienzo, Gregório Niceno, Isidoro de Sevilha, né, os principais teólogos da chamada Era dos Pais da Igreja, ou patrística, como é conhecida, na filosofia e na teologia, eles entenderam que o Papa era o representante de Deus na Terra. Então, Jesus, Deus, o reino de Deus, ele era governado através do Papa. E eles começaram a entender a história aí que surge o amilenismo, ou seja, não existe milênio. Nessa era do quarto século em diante, até o século XVI, que é o século da Reforma Protestante, com Lutero, Calvino, Zwingli, Menno Simons, Rafael Rubinmeier, John Knox e entre outros, Latimer, Bullinger, entre outros aí, Calvino e outros mais, Lutero, eles entenderam o amilenismo como a era da igreja, né? No século XVI e início do século XVII. E João Calvino, Lutero, entre outros, eles reinventaram o amilenismo chamando de pós-milenismo, que era algo de uma história indefinida entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, advento de Jesus, chamada parousia. Eles alegorizaram também, assim como os pais da igreja, os teólogos patrísticos, eles tornaram o milênio simbólico. A igreja, ela substitui o reino de Deus e o povo de Israel, com a ideia, a teoria rei e reino. Ou seja, não a figura do Papa no período medieval e pré-medieval, com Gregório o Grande, com Agostinho e outros, mas a igreja, não Papa, mas a igreja, ela governa o mundo, e Cristo governa e é Senhor através da igreja, da pregação do Evangelho. Então a história, ela se desenvolveu esse mesmo seguinte: não existe milênio. Aliás, nós já estamos vivendo o milênio. O milênio não vai acontecer para os amilenistas e pós-milenistas, influenciados pela ideia dos reformadores e dos teólogos pais da igreja, é que nós já estamos vivendo a chamada era da igreja, era do Messias, era da graça, era escatológica e messiânica, ou seja, Cristo governa a história humana e a igreja governa através do senhorio de Cristo. Essa é a ideia, entre outras, principal do amilenismo e do pós-milenismo, ok?